Cresce o número de mulheres encarceradas no Brasil. No ano de 2000, elas eram 4,3% do total. Em 2010, esse índice quase que dobrou, foi a 7,4%. Hoje elas são 35 mil detentas. Qual é a realidade das mulheres nessa situação? Como fica a relação com os filhos? O que leva as mulheres à prisão? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Gustavo Sheik de Figueiredo Teixeira, titular da terceira vara criminal da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 8 anos e já passou por 5 comarcas: Buenópolis, Piauí, São Roque de Minas, Além Paraíba e Betim, onde está há 1 ano. É também pós-graduado em Direito Processual Civil. Doutor Gustavo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor. Prazer é nosso. Olha aqui, eu gostaria de que a gente iniciar o nosso debate sobre essa questão, então, da situação das mulheres encarceradas no Brasil. Qual é a realidade delas nessa situação? É semelhante à dos homens? A situação das mulheres é um pouco mais grave do que a situação dos homens, porque os estabelecimentos prisionais, eles estão adaptados para uma população carcerária masculina, na maioria das vezes. E com o crescimento, como o senhor falou, com o crescimento do número de mulheres encarceradas, que em 2000 o número de mulheres era cerca de 10 mil mulheres encarceradas. Hoje, pelo Infopem de 2012, temos cerca de 35 mil mulheres encarceradas. Então é uma população muito grande e o Estado, então, tem que correr atrás para se adaptar às particularidades do tratamento da mulher dentro do estabelecimento prisional. O fato de ser mulher, o preconceito, agrava a situação delas na carceragem? A situação é complicada porque você tem celas que são femininas dentro de um estabelecimento prisional onde há homens e mulheres e acaba tendo um intercâmbio entre homens e mulheres dentro dessa cela. Algumas penitenciárias são exclusivamente femininas. Nós temos uma penitenciária em Neves que ela é exclusivamente feminina, por exemplo. Em São Joaquim de Bicas também temos. Agora tem alguns lugares que têm alas femininas, tem até lugares com alas para homossexuais, como ocorre em Neves, mas tem alguns lugares que não tem nem celas femininas. Há uma mistura de presos homens com presos mulheres. Quem amplia os maus tratos e a violência também. Complica muito a situação, porque há um preconceito realmente com a mulher presa, ela já está numa situação complicada, muitas vezes a mulher ela tem uma separação abrupta da família, dos filhos. E é mais vulnerável também. E é mais vulnerável. Doutor Gustavo, o que leva, a gente deu esse dado no início do programa, do aumento do crescimento das mulheres encarceradas no Brasil. O que leva as mulheres à prisão? As mulheres na sociedade nossa atual, elas, pela sensibilidade, pelo detalhismo, pela inteligência, capacidade de coordenação, elas têm entrado no mercado de trabalho em todos os ramos, exercendo papéis, funções de destaque na nossa sociedade. E no crime não é diferente. Então temos hoje organizações criminosas lideradas por mulheres, organizações de tráfico lideradas por mulheres. Algumas vezes ela toma o lugar do companheiro que vai para a cadeia. E ela assume aquela função e exerce aquela função. Muitas vezes ela é obrigada a assumir, não é porque ela quer assumir. Algumas vezes ela é obrigada pelo companheiro ou pelo marido. Ou pela organização criminosa, né? Pela organização criminosa, algumas vezes até, por exemplo, para entrar com drogas no presídio. Então, a família fica refém disso, dessa situação. A família fica refém e muitas vezes a mulher está precisando até para sustentar. Hoje, o índice de mulheres encarceradas reflete, elas têm 20 a 35 anos, em regra, em média, a maioria delas. Elas têm geralmente mais de 2 filhos, pela média dos estudos que foram feitos. Então, elas dependem muito do dinheiro para poder... O senhor citou o tráfico de drogas. Esse é o principal crime cometido ou tem outros crimes também envolvendo tem outros crimes. Essa atividade criminosa? Crimes contra o patrimônio, está se tornando comum, mulheres praticando crimes contra o patrimônio. A revista, até mesmo no tráfico de drogas, a revista é mais difícil pelo efetivo de policiais femininas, para poder fazer a revista da mulher na hora da abordagem policial. E temos ainda o problema de que a sociedade não está acostumada com o crime cometido por mulheres, então o cidadão não se prepara para a ação da mulher. E esse é um problema que agrava a situação e aumenta a prática de delitos pelas mulheres, muitas vezes até forçados, como o senhor falou. Essa questão que o senhor disse aí da família, dessa relação da família,
ou, digamos assim, ela se torna, na verdade, o chefe dessa família numa situação como essa. Isso é levado em conta para o juiz na hora de julgar uma situação dessa ou não? Na aplicação da pena, nós temos que olhar toda a condição da pessoa. Dentro da aplicação da pena, por que foi cometido aquele delito, a motivação do delito é uma das circunstâncias judiciais a serem analisadas no momento da aplicação da pena. Muito bem. Doutor Gustavo, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a falar sobre a situação dessa realidade das mulheres encarceradas e como fica a relação delas com os filhos. A gente volta em instantes.